de praxe pelo nosso tribunal. É assim como voto, senhores conselheiros, senhor presidente. Em discussão, o voto da conselheira Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito, por favor. Excelência, como de praxe, conselheira Cleide, com a devida vênia, mas fazendo não tem como, aquela auditoria que nós fazemos lá no nosso gabinete, eu traria uma ideia diferente de encaminhamento do parecer prévio, que ele fosse pela reprovação, pelos seguintes motivos. Só uma coisa que eu queria falar, mas eu acabei esquecendo em processos passados. O Tribunal de Contas ele tem processos em que ele deve apontar a prova, ele deve comprovar. Em outros, o gestor é que deve fazê-lo. A prestação de contas é um exemplo desse último. É ele que deve comprovar, é ele que presta as contas. Então, às vezes, sobre algo que ele deveria mandar, que não mandou, e que o tribunal não pôde apurar, então ele não comprovou, mesmo certificado para que o fizesse. E nesse aspecto, como ele não faz essa comprovação, acredito que ele tem que sofrer o ônus de não ter feito, cumprir sua obrigação, inclusive constitucional. Então, Excelência, eu traria por alguns motivos, dentre eles, abertura de créditos adicionais suplementares na ordem de 75 milhões sem aparato legal. Mesmo a lei que eles apresentam, considerando, ainda assim fica esse valor aberto sem previsão legal na análise que fizemos. Há também, Excelência, da vasta documentação que ele mandou para justificar os recursos financeiros, e há ausência de comprovação dos status bancários no valor de cerca de 300, vou arredondar, que é bem pertinho, 327 milhões. Há ausência de notas explicativas. Aliás, não tem nota explicativa, há ausência. Não tem notas explicativas. Inconsistências quanto ao cálculo da ECL, principalmente com relação às emendas recebidas. E, na verdade, essas situações, elas se relacionam e acabam resultando em outras verificações. A exemplo, com isso, ele não cumprirá nem o resultado primário, nominal, e nem o limite de dívida consolidada. Então, ao meu entender, seriam situações que indicariam reprovação das contas. Em todas elas, Excelência, só para deixar problemas na contabilização, assim, além dele desatender a própria resolução normativa número 1 de 2016 do Tribunal, ele também deixa ladeado as próprias normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Os IPCs 4, 5, 6, todos eles que dão conformação aos demonstrativos contábeis que o gestor deve encaminhar. Então, quando ele encaminha uma informação que não é verificada ou que se mostra que não é aquela que está registrada, esses demonstrativos eles não refletem a realidade do patrimônio do município, inclusive do financeiro. E isso tem as consequências naturais de que a não evidenciação daquela prestação de contas que o gestor assim deveria fazer. Então, com relação ao descumprimento do resultado primário, teria previsão de resultado primário de 5.194.000. Executou, ou o resultado foi menos 52 milhões. Do resultado nominal de menos 1,5 milhão. Executou, realizou menos 16 milhões. Dívida consolidada, patamar máximo 36.700.000. Realizados cerca de 58.800.000. Então, Excelência, em função dessas situações, eu entenderia que o parecer fosse encaminhado com a pecha da reprovação, senhor presidente, sem aqui falar sobre outras situações como transparência, falha de controle interno, as remessas em atraso, que eu acredito que isso nem seria
competência do tribunal apurar por CIOPS, que é legislação federal, a competência é de outro ator. E aquela questão, como já falei em outro processo, da desconsideração da LOA/LDO como instrumentos verdadeiros orçamentários de execução conforme os preceitos, os princípios orçamentários, tanto os constitucionais como contido na Lei de 64. É assim que eu voto, senhor presidente. Havendo uma discordância, uma proposta de uma divergência, perdão, do conselheiro Anselmo Brito, eu passo a tomar os votos nominais. Como vota o conselheiro Otávio Lessa? Com a relatora. Como vota o conselheiro Rodrigo? Presidente, eu também acompanho o voto trazido para a relatora. Eu só fiquei com dúvida com o que seria que o gestor não consegue comprovar nos autos, que o conselheiro Anselmo mencionou. Tem algum ponto que ele não conseguia comprovar nos autos? Não foi isso. Então eu me equivoquei. Então. Não. Porque são aquelas informações que eles mandam uma forma mais genérica. Mas o meu gabinete sempre vai buscar, tem outras fontes que ele vai dar uma pesquisada e a gente encontra isso, eu acho que um trabalho completo. Portanto, fica vencido a divergência do conselheiro Anselmo Brito, vencendo o voto originário. Vossa Excelência, continua com a palavra. Presidente, desta forma encerro a minha pauta de hoje. Não havendo mais processo a ser relatado, convoco os senhores conselheiros e as senhoras conselheiras para a próxima sessão em horário regimental. Antes de encerrar a presente, fazendo um lembrete apenas, que no próximo dia 28, terça-feira, é um feriado do Dia do Servidor Público, portanto nós não teremos sessão, e nós estamos também, como de costume, como sempre fazemos, acompanhando a segunda-feira, que é decretado ponto facultativo, conforme também o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Nós acompanhamos sempre essa já é uma praxe de longos anos, nós estamos também acompanhando. Não é feriado de segunda-feira, é ponto facultativo. Portanto, que isso tem uma distinção muito, muito forte. Nós teremos expedientes remotos e as atividades dos senhores servidores que, eventualmente, têm alguma tarefa a resolver, que o faça de forma remota. E na terça-feira, sim, é feriado estadual. Com essas observações, encerro a presente sessão, desejando a todos uma boa semana de trabalho e também que aproveitem bem o feriado do servidor público, que todos nós somos desta categoria. Muito obrigado a todos.